Queridos e queridas alunas do meu coração, estamos aqui de novo para mais uma aula no canal Dicas Dudu. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês, inscrevam-se no canal, curte, compartilha com os amigos, com todo mundo, vamos dividir o conhecimento, ativa a notificação aí, ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, o YouTube vai sugeri-lo para você. Só isso? Não. Segue também aqui nas redes sociais. Sempre tem um vídeo curto, uma dica bacana. Vamos distribuir conhecimento. Hoje, a aula sintaxe do verbo. E eu volto depois da vinheta. Pode soltar, produção? E olha eu aqui de novo, hoje um assunto importantíssimo, ainda falando de análise sintática. A gente vai estudar a sintaxe do verbo. E o que eu gostaria que vocês soubessem a princípio? O que é um verbo. E aí, para isso, já tem 2 aulas ali no canal, na parte de morfologia, classes gramaticais, que explica direitinho o que é o verbo. Não sabe? Volta lá, assiste aquelas 2 aulas e aí depois vem para cá. Aqui, na sintaxe, o que a gente vai falar sobre o verbo? Que existem 2 tipos, eles podem fazer 2 funções diferentes. A primeira que eu quero ensinar vocês é o verbo de ligação. Desculpa. O que seria então um verbo de ligação? O verbo de ligação, ele nada mais é do que um verbo utilizado para ligar sujeito a um atributo, característica, expressar um estado, ligar o sujeito a uma qualidade, a um adjetivo. Quer entender melhor? Vamos lá. Continuamos convictos da nossa opinião. Olha só, o continuamos é o verbo, do verbo continuar. Quem que é o sujeito? Ele está oculto. Nós continuamos convictos da nossa opinião. Convictos é um adjetivo, ou então uma qualidade, um atributo, um estado. Esse verbo continuar está ligando o sujeito a um atributo, está atribuindo característica ao sujeito. Então, isso é um verbo de ligação. Mais exemplo para vocês. Eu ando irritado ultimamente. Olha só, no caso andar aqui não significa caminhar. Andar aqui é um verbo de ligação. Ele está sendo utilizado para ligar sujeito eu a um atributo. Está atribuindo característica a ele, que no caso é irritado. Eu ando irritado. Vamos ver um outro? A aula ficou interessante. Cadê o verbo aí? Ficar. No caso, a aula ficou interessante, sujeito, a aula, e interessante é a característica, o estado, né, o atributo, e aí eu preciso de um verbo para fazer essa ligação. Qual é, no caso? Ficou. Então, a aula ficou interessante. Vocês estão conseguindo captar essa ideia? O verbo de ligação é fácil. Ele só serve para isso. Ele só é utilizado para ligar sujeito a um atributo. Os alunos estão atentos. Os alunos estão atentos. O verbo estar. O verbo estar está indicando uma qualidade, está indicando uma característica, expressando um estado do substantivo, que no caso é os alunos. Os alunos estão atentos. Legal. Está funcionando aí? Está entendendo? Então, agora, larga o celular, presta atenção na aula, cara. Beleza? Vamos que vamos. O professor Du é careca. O professor Du é careca. Muita gente faz essa confusão. Essa palavrinha que você está vendo aí, aqui, é um verbo. É do verbo ser. Então, o professor do sujeito, careca é então a característica, e quem faz essa ligação é o verbo ser, que no caso está conjugado como é. O professor Du é careca. Eles permanecem calmos com aquilo. Eles permanecem calmos com aquilo. O verbo permanecer aqui faz função de verbo de ligação. Por quê? Porque eles é o sujeito, calmos é a característica, e quem liga, quem indica um estado aqui, é o verbo permanecer.
Então, eles permanecem calmos com aquilo, permanece verbo de ligação. E para encerrar aqui os exemplos, você parece feliz. Olha o verbo parecer. Entende que esses verbos que eu estou citando aqui, eles não indicam uma ação? Não indicam, né? Eles estão só ligando o sujeito à característica. Então, você é o sujeito, está é o verbo de ligação, feliz é a qualidade, a característica, o estado que o sujeito se encontra naquele momento, tá? Verbo de ligação, fácil, espero que vocês tenham captado, mas caso isso não aconteça, eu vou deixar uma dica que vocês nunca mais vão esquecer. Mas essa dica é depois do meu recado. Inscrevam-se no canal, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação para poder receber os meus vídeos. Só isso? Não. Me segue aqui nas redes sociais, sempre tem um vídeo curto, bacana, uma dica aí que vai te ajudar no dia a dia, nos seus estudos, nas suas provas, nas avaliações, concursos. Estamos aqui para dividir conhecimento. Agora sim, DDD, Dicas do Du, que não é uma dica minha, eu já tinha ouvido isso de um professor e acho que é legal a gente estar repassando quando ela funciona. Verbos de ligação, vocês vão lembrar de cafés para dois. Mas que dica é essa do cafés para dois? Está ficando louco? Cafés para dois. Cafés são as iniciais dos 7 principais verbos de ligação, dos 7 verbos que são utilizados na função de ligação. Quer ver? Continuar, andar, ficar, estar e ser. Cafés. E o para dois? Para dois significa que tem dois que começam com a letra P, que é permanecer e parecer. Estes verbos, naturalmente e geralmente, são utilizados na função de verbo de ligação, para indicar uma característica, um estado, uma qualidade. Agora, você não vai esquecer mais, né? E agora, a gente começa, então, a explicação sobre verbos significativos. Só para vocês saberem, a maior parte dos verbos da língua portuguesa são significativos. Por quê? São aqueles verbos que, diferente dos de ligação, eles expressam uma ação praticada pelo sujeito ou então sofrida por ele. Só isso? Não. A gente também está falando dos verbos que indicam fenômenos naturais, como chover, ventar, nevar. Então, esses são os verbos significativos. Expressam a ação, sofrida ou praticada, e também os fenômenos da natureza. Dito isso, vamos a alguns exemplos aqui para facilitar. O gato saltou do sofá. O gato saltou do sofá. Qual é o verbo aqui? O verbo saltar. Quem é o sujeito? O gato. Ele não está expressando uma ação do sujeito? Tá. Então, isso é um verbo significativo. Repare que ele não está sendo usado para ligar sujeito a um atributo, como acontece lá no verbo de ligação. Eu enxerguei sua verdadeira face. Eu, sujeito, enxergar é o verbo, ou seja, eu pratico a ação de enxergar sua verdadeira face. Também não é utilizado para ligar sujeito a atributo, e sim para expressar uma ação. Ventou muito essa noite. Ventou muito essa noite. Olha só, não está expressando necessariamente uma ação do sujeito, mas sim um fenômeno da natureza. É um verbo significativo. E aí eu queria dar um exemplo também para vocês, para mostrar a diferença entre um verbo de ligação e um significativo, sendo ele o mesmo verbo, mas dependendo do contexto ele muda. Lembra lá que eu falei assim, ó, eu ando irritado ultimamente? E ali ele era um verbo de ligação porque era o sujeito sendo ligado a um atributo. Esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui é diferente. Esse exemplo, o verbo andar significa de fato a ação de caminhar. Então, eu andei várias quadras até a sua casa. Ou seja, eu caminhei, eu fiz a ação, eu pratiquei a ação de andar. Então, nesse caso, o verbo andar, ele é o quê? Significativo, e não mais de ligação, como o primeiro exemplo. E esse é o cuidado que vocês têm que ter. Alguns verbos, eles vão se transformar de acordo com o contexto, tá bom? Ficou bem compreendido? Já que você compreendeu direitinho, lembra também de se inscrever no canal,
curtir, compartilhar com os amigos, me segue nas redes sociais e não esquece de ativar o sininho de notificação para receber os meus vídeos. Continuando, eu vou dar um outro exemplo que se encaixa em ligação e em significativo, dependendo do contexto. Fique aqui comigo na aula. Lembra lá o primeiro exemplo que eu disse assim, ó. A aula ficou interessante, ou seja, a aula sujeito, ficou é o verbo de ligação, interessante é o atributo, a característica. Nesse caso, é a ação de ficar. Fique aqui comigo na aula. Olha só, é a ação praticada de ficar. Então, estou dando os dois exemplos, quando ele é de ligação e quando ele é significativo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. É uma matéria muito importante lá na frente, principalmente quando a gente for estudar transitividade verbal. Por hora, eu apenas agradeço a atenção de vocês, a companhia de vocês e já convido para a próxima aula, que será logo, ainda essa semana. Muito obrigado, eu sou o professor Dussaran e foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço e até a próxima.